A verdade leva ao caminho. Essa afirmação não é uma afirmação minha, é uma afirmação de Deus. Há poder na verdade e somente ela leva ao caminho. Vocês, nós, precisamos crer nisso, porque é Ele que está falando aqui e agora. À medida que a gente crê que a verdade leva ao caminho e que há poder na força desses dois níveis de consciência, tudo que vai ser dito aqui hoje vai mudar a nossa história. Eu vou falar coisas que vão tocar o seu íntimo durante esse encontro da Casa das Águas. Eu, Deus, vou te dar direções, vou te dar confirmações, vou falar de uma forma clara, onde é para você ir, as portas que você precisa abrir, que você precisa entrar. Olhem para mim. Olhem para mim. Val, Juan, Tatiana. Vocês precisam só de uma única coisa: permanecer em verdade e se entregar a Ele. E entregar aquilo que Ele vai te confiar. Entreguem-se ao caminho, o caminho da verdade. A gente chama a atenção dos céus a partir das nossas entregas. Seja o modo que nos entregamos a Ele e concomitante entregamos aquilo que Ele nos confia. Jesus se entregou porque o Pai pediu. Ele se entregou e confiou. Se a gente for pegar o ministério de Jesus, o que ele fez de mais poderoso não foi o que ele conquistou ao longo de 33 anos, mas foi aquilo que ele entregou em um dia. Mas por que falar de entrega hoje? Porque se vocês não se entregarem de corpo e alma, talvez vocês não vivam os caminhos que Deus tem para cada um de vocês. A gente precisa estar entregues. Completamente entregues para viver algo que até então a gente não viveu.
nesse domingo, dia 29 do 12 de 2024. Eu quero falar do poder das promessas e como as promessas de Deus é uma afirmação, tem que ser ouvida como a única verdade. E a partir daí a promessa em sua verdade passa a ser o nosso único caminho. Vocês vão ouvir eu que estou acoplada, estou tentando encontrar a Mariana aqui. Estou completamente acoplada em Micael. Agora, vocês vão ouvir de mim a palavra único, muitas vezes. Porque este é o único caminho para vocês se relacionarem comigo e com Deus. Este caminho que vai ser proposto hoje, ele é feito de promessas. E as promessas são carregadas de declarações do Pai a respeito de vocês. Porque o teu chamado, o teu real caminho, ele vem debaixo das suas promessas. Quando nada existia, já havia uma promessa liberada sobre cada um de vocês. Por mais que os seus pais terrenos amem vocês, eles não podem e não vão definir mais o limite de vocês. Porque há uma palavra a seu respeito. Por mais que a ambiência que você foi criado, a sua cidade, o seu bairro, a sua família, por mais que tudo isso possa limitar você, hoje você vai ver a sua promessa. Você vai acreditar no teu potencial máximo. E você vai antever o seu futuro. E você vai entender que o futuro não depende do que os outros pensam. Ele depende daquilo que Deus fala. Vocês precisam entender isso, se entregar nisso. Talvez vocês tenham ouvido em alguma circunstância da vida de vocês que vocês não vão dar em nada, que vocês não vão romper. Mas Deus disse algo a teu respeito antes dessas vozes contrárias falarem algo sobre você. A verdade, meus irmãos, é que a gente precisa entender quem chegou primeiro. A opinião dos outros chegou depois. Deus, desde o teu primeiro suspiro, falou em você. E todo o resto, toda opinião chegou depois. Deus liberou uma palavra sobre você.
E nós vamos começar nosso primeiro dia da semana com essas promessas. As promessas são liberações de Deus ancoradas no nosso futuro. O caminho mora na presença. Estar presente em Deus, ter este estado de presença. O caminho não mora no passado. O caminho não mora no futuro. O caminho mora aqui. O caminho mora no que está acontecendo agora. O futuro pode ser sim algo que está me aguardando. Mas quando Deus fez uma promessa, Ele estabeleceu essa promessa no seu agora. E só está esperando você chegar até aqui. Vocês precisam perceber isso. Vocês precisam parar de contar o passado, recontar as histórias para si, para os outros. Vocês precisam parar de querer estar lá no futuro. Quando eu me curar, quando eu melhorar, quando eu evoluir, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser. Sabe, tem pessoas, e essas pessoas pode ser você, que estão lutando contra a vontade de Deus. Estão tentando com a sua força própria. Mas Deus está dizendo para alguém aqui agora. Se você parar de tentar na força do teu braço e deixar eu te conduzir, aquilo que eu te prometi vai acontecer. Aquilo que teus olhos não conseguem ver. Aquilo que teus ouvidos não conseguem ouvir. Aquilo que não penetrou no teu coração. Para você é algo que você tem dúvidas. Mas para Deus, se você se entregar, Ele se entrega. Ele concebe. Ele alinha. Porque para Ele já aconteceu. As promessas de Deus são caminhos. E o caminho, o único caminho, está na palavra que Deus libera sobre você. A palavra que Ele libera já é real para Ele. Mas para você precisa se posicionar para que isso se torne real para você. Mas todo mundo que ouve uma promessa de Deus vive essa promessa? Eu já te falo, não. Na verdade, tem mais pessoas que não vivem as promessas do que pessoas que estão vivendo elas. E não é porque Deus não quer que você viva o que Ele te prometeu. Ele tem desejo real de você experimentar aquilo que Ele te prepara dia após dia. Mas tem muita gente que não vive essa promessa.
porque sabota seu próprio destino profético. Tem muita gente que tenta na força do braço, tenta na força do seu jeito. Enquanto vocês quiserem seguir na força do braço, do jeito de vocês, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o caminho dele é mais alto que o nosso. Os pensamentos dele são maiores que os nossos. A vontade dele é boa, agradável, perfeita. A gente precisa sair hoje daqui, nesse domingo, nesse primeiro dia da semana. A gente precisa sair daqui para viver a promessa que Deus nos fez. Vamos pegar nossa garrafa? Não sei se todos colocaram aí o adesivo. E a gente vai declarar sobre essa água. Nós vamos declarar com uma autoridade que a gente nunca declarou. Eu preciso que vocês declarem sobre essa água com a autoridade de Deus. Deus não está lá. Deus está aqui, preparando através de você a sua própria água do caminho. E isso é uma verdade. Não pode ter dúvida. Não dá para ter dúvida. Então nós vamos declarar com a autoridade de ser Deus. Todas as promessas vão se cumprir. Eu preparo o meu caminho e alinho ao caminho de Deus. Eu creio nisso. Tudo vai romper a partir de hoje na sua vida. Eu sou o caminho. O mal não vai nos tirar das promessas. E eu vou entender toda a realidade espiritual, mental, ativacional do meu próprio caminho. Respirem.
pode colocar a água de lado. Irmãos, eu quero que vocês guardem isso com muita atenção. O mal, ele muitas vezes, ele acredita nas nossas promessas mais do que nós mesmos. E eu vou te dar alguns exemplos dessa realidade. Lá, quando o faraó mandou assassinar todas as crianças, todos os meninos de uma geração, é porque ele acreditava que o libertador estava sendo gerado naquela geração. Ele não tinha dúvida. O mal, ele sempre tenta cessar uma revolução antes dela começar. Seja num microcosmos, ou seja internamente, seja numa revolução mesmo, uma vinda de um Salvador. Esses pensamentos que nós temos, ele é o mal. As dúvidas que nós temos, ela é o mal. E ela tenta nos parar. Porque nós estamos a um passo de uma revolução. Se o faraó ele não acreditasse de fato que o libertador estava sendo levantado, estava sendo gerado, ele não assassinaria uma geração inteira. Mas ele sabia que aquilo que havia sido prometido por Deus se cumpriria. Então é desta certeza que a gente tem que ter. Nós estamos debaixo de uma promessa. E ela está dia a dia se cumprindo. A gente precisa entender que a verdade leva ao caminho. A gente precisa entender, crer, acreditar, independe do verbo, que todas as vezes que a gente despertar para o nosso caminho, também vai despertar os males, os opositores. Mas isso não é um mau sinal. Isso é um ótimo sinal. Porque o inferno, ele só milita contra aqueles que acordaram para o seu destino. Quando a gente entender que o sonho de Deus, aquilo que Deus sonha para nós, a gente entra num modo imparável. A gente não pode ter medo. A gente está se aproximando dia a dia do nosso caminho. Deus, e quando eu falo Deus, eu entendo que sou eu. Ele, eu, nós podemos mudar a nossa história em um dia. Ele pode transformar a nossa família em pouco mais de alguns dias. Mas tanto Ele quanto nós e
nós, unidos numa única coisa, precisamos de posicionamento. Precisamos nos empoderar. Precisamos nos encher, nos preencher de expectativa para esse novo. A gente não pode desanimar, a gente não pode distrair, a gente não pode se frustrar. A gente precisa confiar, caminhar, confiar, caminhar. Se a gente olhar para a promessa e fixar nela de agora em agora, de presente em presente, tirar o foco dos nossos problemas, a jornada vai deixar de ser cansativa para ser fluida. A gente precisa abrir espaço para esse fluido correr, para essa água correr e eliminar de uma vez por todas a comparação. A comparação de um para o outro, da jornada de um do outro. Ah, mas a vida dele é mais abençoada, a minha nem começou. Ah, mas o casamento é tão bom, eu nem tenho um parceiro. Ah, mas são tão saudáveis, eu não tenho saúde. A gente precisa olhar para a promessa, para a nossa promessa. E parar de comparar com a jornada do lado. A gente precisa viver o nosso caminho. Talvez vocês olhem para mim, que tô aqui, e fala, como que a Mari consegue ter esta palavra? E eu te falo, são mais de 10 anos. São muitos momentos chorando no secreto, sem ninguém ver. É semeando há mais de 10 anos. É me preparando. E é interminável. Mas como você ancora uma energia, como você fala a partir dela, e como você entende que é você, ou ela, ou são vocês, ou é Deus, ou é Micael, ou é Jesus, não importa. O que importa é que são 43 anos me entregando, dependendo de Deus, me marcando por Deus, sendo fiel no pouco, viu? Porque eu sei que sobre o muito, vocês vamos ser colocados. Deus não quer mais que vocês fiquem olhando para os problemas. Deus precisa se revelar maior diante de vocês. E já se revelou muitas vezes. Porque a maior parte da promessa que Deus fez para vocês,
Ele fez num dia bom, no seu dia bom. Mas todas as vezes que Deus te prometeu algo no seu dia bom, Ele está te dando, doando suprimento para aquilo que você vai precisar no seu dia mal. Guardem isso em nome de Deus. Tem muitas palavras que Deus vai te dar no seu dia bom. E se agarre a elas. Você vai precisar dessas mesmas palavras no dia mal. Tem gente que está passando por crise, pelas coisas que não cooperam, portas que não se abrem, a doença que não cura. Às vezes parece que só tá a gente. Hoje mesmo eu estava ali à tarde, me senti sozinha. Parece que as coisas não fluem, as coisas não acontecem. A gente está prestes a viver algo, mas desmorona. A gente está prestes a fazer algo e aquilo é cancelado. As coisas começam a escorregar pelas mãos. E é nesse dia, irmãos, é nesse momento que a gente precisa trazer à tona a promessa que Deus nos deu num dia bom. Isso tem um nome, isso chama esperança. Tem uma passagem que eu gosto muito que é: eu elevo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E é verídico isso. Porque cada promessa, cada caminho, e eu quero que vocês entendam que promessa é igual a caminho. Cada promessa, cada caminho que Deus nos fez, nos colocou, Ele sustenta no dia mau. Ele nos socorre. E a gente precisa, em verdade, reprogramar tudo isso aqui para a gente romper. Romper em milagre. Romper com sinais. Romper em maravilhas. Deus, de fato, está fazendo a gente beber um bálsamo sobre os nossos corações, sobre os nossos pensamentos. Deus está nos renovando, principalmente nos nossos piores dias. Deus está nos fortalecendo na nossa crise, na nossa falta. Deus está nos mostrando um caminho. Deus está nos dando porções de coragem, de fé, de ousadia. Porque o simples fato de eu entender que eu estou sendo treinada na minha crise, na minha falta, no meu dia mal, na minha doença, está fazendo com que eu seja ousada. E mesmo diante dessas circunstâncias, estar entregue, ter coragem, ter fé.
à medida que a gente entende que Deus está nos treinando diante dessa circunstância que nós estamos vivendo. Ele está dando na mesma proporção uma ousadia sem fim. O caminho. O caminho. Está repleto de ousadia. Nós vamos caminhar em verdade e vamos beber do caminho e vamos entrar num lugar de ousadia que nós nunca entramos. Nós vamos entender definitivamente que a mesma intensidade que a gente vive as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas amarras, as nossas circunstâncias, essa mesma dor que a gente vive, tudo isso, todos os dias. Nós vamos ser ousados a ponto de entender que esse é o nosso caminho. E a gente vai fazer desse caminho algo mais ousado ainda, que é se posicionar diante a Ele. Nós vamos acreditar que quanto maior a visão que a gente tem de Deus em nós, menor vai ter que ser a nossa resistência. E a gente vai ter que enfrentar isso. Porque a gente vai sair dos padrões comuns. Meus irmãos, as coisas não são facilitadas para quem é um Micael. Os processos, eles são proporcionais ao peso da glória. E não é a glória de Deus tão somente, não. É a glória do seu testemunho, do meu. Aquilo que a gente tem que fazer está intimamente ligado àquilo que nos aflige, meus irmãos. E eu já venho falando disso. E eu achei que essa promessa, esse caminho seria até um pouco mais para frente nas águas. Mas Deus não dá tempo. Deus não quer mais que a gente espere para viver cura, sinais e maravilhas.
aquilo que temos que fazer está intimamente ligado àquilo que nos aflige. E só nós vamos poder falar, fazer algo, impactar os outros. Somente o nosso testemunho tem poder para aquilo que e para aquele que sofre do mesmo mal. Só uma prostituta pode restituir outras prostitutas, porque só elas sabem o que é qual o peso, o tamanho do peso de ser humano. Meus irmãos, a água do caminho vai ter essa informação, vai ter essa direção. E quem não quiser aceitar isso, nem precisa beber. Talvez vai doer para alguns, talvez vai ser libertador, talvez vai ser o real milagre. Vocês não vão ter mais desculpa para culpar Deus ou culpar qualquer outra pessoa que seja. Fechem os olhos. Eu quero profetizar sobre vocês, sobre a água da verdade que está dentro de vocês, sobre a água do caminho que vai ser maturada nesses 3 dias, sobre a casa de vocês, as paredes da casa de vocês. Eu quero colocá-los no caminho. Eu quero profetizar sobre homens que têm sido marcados em meio a tantas circunstâncias. Vocês vão dar testemunhos a respeito do caminho. Vocês vão ser usados por Deus. Vocês vão ser usados 100 vezes mais do que qualquer um. 100 vezes mais. Em todos os lugares que vocês forem, vocês vão ser usados. Com todas as circunstâncias que vocês foram feridos, é através daí que vocês vão ser usados. Deus vai curar vocês. Porque Deus quer usar os testemunhos de vocês para vocês curarem os outros. Em todos os lugares, em todas as circunstâncias que vocês forem, vocês já estão marcados. Vocês vão ser vistos, vocês vão ser sentidos. As pessoas vão chegar em vocês. Vocês vão ter que tocar, vocês vão ter que falar. A vida não marcou vocês à toa. E vocês vão ser usados com as suas marcas para avivar outras pessoas, para inspirar, para curar, para marcar o outro. O outro vai falar: eu cruzei uma pessoa na rua e ela me tocou e ela me curou.
A água da verdade, a água do caminho. Principalmente a água do caminho já carrega o seu testemunho. O seu testemunho de vida, de uma nova vida. De uma vida de milagre, de glória, de honra a si mesmos. Vocês vão bater no peito e vão falar: eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Mas você pode estar pensando: justo eu, nessa minha circunstância, quem sou eu? Eu só sou uma Tatiane que tô sem cabelos. Tô fragilizada. Quem sou eu? E você vai saber, sentir, viver que você foi chamado não mais para só suas necessidades serem supridas, mas para transbordar em caminho. De olhos fechados, com o coração entregue, aberto a mim, peça agora, clame. Micael, Deus, Jesus, seus mentores espirituais, me dê uma resposta. Eu preciso de um renovo. Jesus, abre as comportas dos céus e gera ainda neste dia de hoje um milagre. Mostra-me o caminho através de suas águas. Ainda hoje, Deus, me dê um milagre, me dê sinais, me dê maravilha. Maravilhas vão acontecer. Peça, clama. Deixa eu começar a semana hoje com meu coração aberto, despreocupado, sem culpa. Declare com todas as suas forças que ainda hoje, sob a verdade, rumo ao caminho, algo vai acontecer. A água do caminho está programada. E até lá,
até a gente beber na quarta, a gente precisa ficar atento ao caminho. Porque a verdade leva ao caminho. A verdade revela o caminho. Uns vão pegar uma parte dessa mensagem. Outros vão pegar uma palavra. Outros ainda vão temer. Outros vão não entender nada. Independentemente daquilo que você entendeu, daquilo que você aceitou, daquilo que você vai fazer, com o que foi dito aqui, saiba, você está num nível de consciência, verdade. Você vai ser elevado para outro nível de consciência, que é o caminho. E que se você se entregar para tudo isso, o natural de Deus vai acontecer. Eu quero só que vocês deem foco e deem ênfase nisso aqui. Vocês vão ser usados por Deus. Vocês vão ser usados 100 vezes mais do que qualquer outro tempo que foram usados, do que qualquer outra pessoa é usada. Tudo que vocês foram feridos, todas as circunstâncias que vocês viveram ou têm vivido ainda, vai ser usada para vocês curarem. Vocês vão marcar outras pessoas com aquilo que vocês foram marcados. Só que a marca tem outro símbolo. Tem outra frequência. Tem outro caminho. Não desperdicem nada disso. Não relutem. Vocês vão ser ousados desde já. E é a ousadia de vocês que vai gerar testemunho, que vai gerar cura, sinais e maravilhas, e que vai gerar todo um entendimento sobre promessa, sobre caminho. Vocês nunca mais vão falar: Deus, por que eu? Vocês, arrisco dizer, vocês vão falar: ainda bem que fui eu. Porque eu tenho total autoridade e poder para curar o outro.
E a cura do outro é a minha. E mesmo que eu não me curar por completo, a cura do outro é a minha. Jesus morreu para nos salvar e não questionou nada. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. A promessa sobre ele não foi em 33 anos. Foi em um dia. Parem de buscar aquilo que já está aí dentro. Parem de buscar fora aquilo que está já no caminho. Não esperem uma melhora triunfal. Coisas boas vêm à medida que a gente se lança, que a gente anda, que a gente fala, que a gente toca. A gente vai ser ousados. E eu arrisco dizer, a gente vai ser o grupo mais ousado que já ouviram falar. A gente já tem um elemento muito ousado, que é isso aqui. Isso aqui já é ousado, já é disruptivo, já mexe na crença das pessoas, já promove um rebuliço na cabeça das pessoas. E a gente munido disso, unidos em prol disso, com uma ousadia latente, ousadia de Deus, de sermos Deus, de curarmos o outro a partir das nossas crises, das nossas mazelas. A gente vai ser o grupo mais ousado dos últimos tempos. E não é sobre a gente, sobre a Mariana, sobre cada um de vocês. É sobre a gente estar carregado de uma maneira única de se relacionar com Ele. Mas você é doente e está querendo me curar? É só eu posso te curar, meu irmão, meu filho. Só eu estou apto e sou ousado o suficiente para te curar. E mais, eu vou te ensinar a você carregar essa marca e curar o outro. Porque eu também vou te ensinar uma nova maneira de se relacionar com Deus. E toda essa crença que você carrega, tudo aquilo que te fizeram um dia acreditar, vai ficar para aqueles que querem acreditar nisso. Porque eu acredito num Deus que eu sou, que está se fazendo em mim,
que tem uma promessa sobre aquilo que eu faço, com aquilo que eu ouço dele. Eu estou ancorando isso. E eu vou carregar vocês disso o tempo todo, com todas as minhas forças. Nós vamos ser conhecidos como um grupo de ousados, disruptivos, que falam de Deus a partir de um estado, de uma postura. De uma água interna. Mas mais do que eu falar, mais do que eu trazer, mais do que eu ancorar, mais do que eu sustentar isso, porque eu estou sustentando. E eu tenho ousadia e poder suficiente para sustentar. Vocês vão viver isso. Vocês vão ter a oportunidade de me ver presencialmente. E vocês vão ver que, como uma pessoa comum, pode ir tudo. Mas mesmo antes de vocês me verem, vocês vão ver isso em si mesmos. A partir de agora, fecha aqui e sai. O Yara vai pro calçadão, a Tati, as meninas de São Paulo vão dar um rolê. Juan, a Débora. Façam esse teste. Para vocês verem o que vocês são capazes. Eu vou falar para vocês. Este momento das águas de Micael está me surpreendendo. A força, a ousadia, a verdade, o caminho. Ele está assim 100 vezes mais forte. E quando a gente beber água do caminho na quarta-feira, eu quero já revelar para vocês. Porque a gente vai organizar isso juntos. A segunda parte, a segunda fase das águas de Micael. Porque ela condiz com o caminho de vocês. Ela condiz com o nosso caminho. Para onde a gente vai rumar juntos. Enquanto a gente aguarda isso, já vão testando, já vão tocando nas pessoas, já vão falando. Deus, essa nossa nova relação com Ele, não é tão somente sobre uma palavra dele. É um estado
é uma postura. É um lugar interno ousado, único, natural. O sobrenatural vai ficar para aqueles que querem fogos de artifício. Nós vamos viver aquilo que é natural de cada um, do ser humano. É o caminho. É o caminho. E eu sei que o tom é sério, eu sei que o tom é incisivo, né? Ele é cirúrgico. Talvez o clima fique um pouco mais... Eu não vou falar denso, mas um pouco mais... que nos coloca num nível de maturidade maior. Mas eu acho ótimo. A gente só pode viver nesse lugar. E na hora que a gente entender e conectar as peças e água a água, as coisas forem encaixando, a diversão vai vir. A leveza vai tomar conta. Porque à medida que a gente também se eleva em frequência, tende a ser mais leve. Porque a gente vai olhar de um outro ângulo, de cima para baixo, vai falar: que engraçado que é isso. Que engraçado é eu pensar ou ter pensado sobre isso. Que engraçado é eu ter desenvolvido isso. Que engraçado eu ser ousado o suficiente, disruptiva o suficiente a ponto de curar o outro, mesmo portando uma doença física. Ou melhor, curar o outro da mesma doença que me acomete. E eu entender que só eu posso fazer isso. É o caminho. Água do caminho programada, água da verdade, com certeza vocês estão bebendo aí todos os dias. E é isso, irmãos. Mais do que falarmos de nós vamos falar daquilo que a gente vai fazer com aquilo que a gente carrega pelos outros. Mais do que a gente contar sobre as nossas próprias histórias, nós vamos trazer aqui testemunhos daquilo que a gente fez com o outro. Façam esse teste. Nós vamos carregar isso. Beijos, obrigada. A gente se vê amanhã. E eu tenho certeza que já amanhã vocês vão vir com testemunhos. Já tenho certeza disso. Eu tô vendo isso.
Beijos, obrigada. Eu amo vocês. Tchau. Gravem isso. Nós vamos ser conhecidos como um mover de pessoas ousadas que se relacionam com Deus de uma única e uma nova maneira, que tomam Deus e que marcam os outros através das suas próprias marcas. Casa das Águas. Esse seu novo lugar. Eu tô aqui esperando por você. Só falta você aqui. Vem que eu tô te esperando.